Fala, galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma edição do nosso podcast Sem Regras. Eu sou o Gabriel. Sou o Tainan. E de início aí vamos pedir para a galera assinar aí, inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a gente no Instagram, Facebook. Curtir o vídeo, compartilhar, né? Isso isso aí, jogar no WhatsApp, em todas as redes aí para a gente poder continuar fazendo esse programa bom aqui. E a gente tem a honra hoje de entrevistar o nosso colega advogado aqui, né, o Cláudio Munir, advogado, empresário e atual presidente do PT de Valença. Atual já há bastante tempo, né? Vem sempre militando aí pelo PT, né? Já é a quarta vez que eu estou assumindo a presidência do PT no município. Eu sou advogado, empresário, já joguei muita bola de gude, já soltei peão, fiz muitas coisas na minha vida. Então, Claudinho, aproveita esse momento inicial, se apresenta, fala a sua idade, sua orientação política, profissão, religião, time de futebol, o que você se apresenta aí pra galera? Vou começar com o time de futebol, né? Porque é coisa de gostar de estrela, vem de nascimento, né? Então, eu sempre gostei das estrelas, sou botafoguense, evidentemente, né? A minha profissão atual, eu estou trabalhando, né, como administrador de imóveis. Há alguns anos eu deixei de advogar, tive uma caminhada bem interessante na advocacia, porque cheguei ao Conselho Estadual da Ordem, junto com hoje candidato a deputado federal, o Adi Damus, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e a minha relação na advocacia com o Adi começou no sindicato dos advogados, no nosso sindicato, né? A gente veio disputar uma eleição no sindicato dos advogados. Em Valença, na ocasião, não tinha advogado sindicalizado, por incrível que pareça, isso em 2004, 2003, se eu não me engano. Aí conseguimos sindicalizar alguns advogados, conseguimos fazer lá uma frentezinha para eleger o presidente do Sindicato dos Advogados, e ali começou uma relação política que descambou numa relação de amizade, porque uns anos depois ele veio disputar a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção do Estado do Rio de Janeiro. Nós disputamos em Valença também. Ele perdeu lá e nós perdemos aqui. 3 anos depois, e por uma coisa mais incrível, que eu nunca vi isso em eleição, nós perdemos a eleição aqui em Valença por 4 votos. Ele perdeu pelos mesmos 4 votos. Nossa! Que isso? Eu nunca vi isso em eleição, um voto tão casado, tão fiel, tão leal. Mas aí perdemos junto e 3 anos depois disputamos de novo. Ele ganhou a eleição no Rio, eu tive a honra de compor o conselho da seccional lá, nesse primeiro mandato dele e no segundo também, e aqui venceu o meu pai, que foi o presidente da Ordem aqui, que hoje, inclusive, a Casa do Advogado tem o nome dele. Isso. Né? Por conta de um projeto que o Adi, enquanto presidente da OAB, realizou, que foi a OAB no século XXI, né? Que era essas questões de estar com as casas do advogado. Essa modernidade, né, da advocacia, que, processos eletrônicos, atender os advogados mesmo. Isso. Né? E o mais importante atender os advogados que estão em início de carreira. Os advogados que não têm uma estrutura para começar a trabalhar, não tem um computador, não tem um acesso à internet. O jovem advogado não no sentido da idade, né? O jovem advogado na profissão. Na profissão. E também nós temos nossos colegas que são mais humildes, enfim, que não pode manter um escritório. Sim. Então, aquela coisa foi uma coisa muito revolucionária. Aqui no começo dos anos 2000, assim que nós assumimos lá a presidência da OAB e o conselho. Então, são coisas que dão marcas assim que nos ligam profundamente. Né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar como bancário, eu tinha 16 anos quando comecei a trabalhar. Trabalhei no Banco Real por 5 anos. Né, fui contínuo. Hoje em dia essa profissão já mudou até de nome, ficou tão velha que mudou de nome, chama-se office boy hoje, que eu não entendo porquê do fim da palavra contínuo, né, que fazia todo sentido, que você dava continuidade ao trabalho, né? Mas fui contínuo, fui escriturário, cheguei à Caixa no banco, com 22 anos nós regressamos a Valença. Nós tivemos que sair um período da cidade durante a ditadura militar. O meu pai era o líder da oposição popular, vamos dizer assim, disputava a prefeitura na época, em 72, em 76. Isso aí no Rio? Aqui em Valença. Aqui em Valença. Disputou a prefeitura aqui em Valença. Vocês tiveram que sair daqui de Valença? Tivemos que sair daqui de Valença, porque o clima ficou muito ruim para o meu pai, para a minha família, a coisa complicou um tanto, né? Nós, como eu já acabei de falar, nós estamos vivendo sob a ditadura militar naquela ocasião.
e nós éramos o partido de oposição, né? O partido que era permitido você fazer oposição. Na época, o papai era a liderança do MDB, do antigo MDB. Então, foram eleições muito sui generis, né? Que até hoje a gente coloca que todas as duas foram eleições fraudadas pela ditadura. Né? Nós perdemos as eleições nas últimas urnas, numa ocasião em que as eleições eram contadas em 2 tempos em Valença. Provavelmente vocês não lembram disso. Mas a eleição era contada primeiro no distrito sede e no outro dia a contagem ia para os outros distritos menores. Então, nas 2 eleições, tanto de 75 como 76, nós saímos com milhares de votos na frente, no distrito sede. E chegava nas últimas urnas, acontecia o milagre econômico da ditadura. E virava. E quem ganhou essas eleições na época? Essas eleições, quem ganhou a primeira foi o Luiz Antônio, trazendo como novidade Fernando Graça de vice, em 72, né? E em 76 o Fernando Graça. Mas quero deixar uma coisa clara, que esses atores, nós achamos que houve, e denunciamos isso a vida inteira, que houve uma fraude política em relação à eleição deles, mas eles não são responsáveis por essa fraude política. Né? Existia um sistema ditatorial no país. Né? Então, as eleições eram pouco confiáveis. Né? Então, eu digo que eles são mais produto do que fatores da fraude. Né? Você acha que essa fraude pode ter ocorrido na época mais para tirar a oposição do que necessariamente eleger um dos possíveis, né? Certamente. Era para tirar esse aqui, né? A gente conta os votos, vamos eleger os nossos, né? Então, aquela jogada da ditadura, enfim. Então, eu acho que Valença, a partir desse momento, na década de 70, sofreu um trauma que ela não se curou até hoje. Né? Você vê as cidades aí, aqui no entorno, né? Inclusive tem um distrito nosso que desenvolveu muito, que é Conservatória, que soube, né? Descobriu meios, descobrir maneiras de fazer a economia se aquecer. Né? No caso do Conservatório foi o turismo, né? Você vê que foi imitado até por um vizinho nosso, que lá o distrito de Piabas hoje também está investindo nisso. Né? Mas Valença parou no tempo. Valença simplesmente parou no tempo. A crítica não é contundente no sentido de que vamos dizer assim, a grosso modo, o café com leite, o pão, manteiga, o arroz e feijão, esses mandatos eu acho que conseguiram colocar na mesa. A cidade caminhou, né? Ela funcionou, vamos dizer, mas ela não caminhou para frente. Né? Nunca teve uma política nova, nunca teve uma visão nova sobre a administração pública. É essa visão que vem aí há 40, 50 anos, e que eu digo até, meu pai antes de falecer, a gente brincava muito com isso, a gente é a família que tem mais tempo na oposição em Valença. A gente tem muito tempo. Você está falando de política local, vamos entrar então no assunto da política local de Valença, então. Vamos lá. Eu não vou retroagir tanto a 70, 80, porque a gente, né, até historicamente, não sei, não conseguiu buscar, a gente não vai ter tempo hábil para ver isso aqui, mas é até um papo bom para a gente depois levantar e buscar isso sim. Legal. Eu vou voltar aqui a 2008. Foi não. 2008, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. O PT compõe com o Luiz Antônio, né? Sim, e você é escolhido a ser o candidato a vice. Isso. Naquela época surgiu o fenômeno do Vicente Guedes, em 2008. Um grupo de empresários buscou o Vicente Guedes na cidade vizinha de Rio das Flores. Exatamente. Tinha sido prefeito lá, com bem-sucedido, lá com bastante voto. O grupo de empresários busca e traz o Vicente. Certo. O Vicente se destaca aqui. Isso. E nas pesquisas batia o Vicente muito na frente e vinha o Luiz Antônio, com você de vice, ele em segundo lugar, e o Álvaro em terceiro lugar. Em determinado meio da campanha, né, em pesquisas lá internas, eu não sei, aí eu gostaria de te perguntar, o que aconteceu? O Luiz Antônio vai e renuncia, no meio de uma campanha política, faltando 10, 15 dias para a eleição, agora não vou precisar, você pode até falar com mais detalhes, por favor. E renuncia para apoiar o Álvaro, para tentar derrotar o Vicente Guedes, que na época era assim, a oposição que ninguém queria que entrasse na cidade. Naquela eleição, acho que não foi só o Luiz Antônio que renunciou, não. Teve, acho que o Fábio, ele não era... Não, o Fábio ainda não era, não. O Fábio surgiu em 2012, na outra. Tá. Mas, enfim, aí o que ocorreu? Como é que foi esse papo para renúncia? Você participou, o grupo que você pertencia participou, apoiou, não apoiou? Era realmente uma coisa política que poderia acontecer? Como é que surgiu isso? Aquilo, rapaz, foi um problema muito sério, porque, na realidade, a gente foi pego de surpresa. Né? Nós fomos avisados. Eu fui avisado logo depois de fazer um discurso num palanque, lá na Biquinha. Num comício do grupo? Num comício do grupo. O Luiz Antônio falou que tinha uma notícia ruim para me dar e que o grupo dele tinha tomado a decisão, né, de, naquele momento,
retirar a candidatura dele. A gente tem um certo calejo da política, a gente tem que pensar rápido numa situação dessa. O que eu fiz? Né? Imediatamente eu sabia disso, e sem ser consultado previamente, né? Como eu represento um coletivo político, né? Eu coloquei imediatamente que eu não poderia nem concordar nem discordar sem antes consultar o seu grupo. Consultar, né? O grupo político ao que eu pertenço. Mas, na minha cabeça, aquilo já não entrou. Né? Eu tive dificuldade para entender aquilo, de aceitar aquilo no momento, essa coisa toda. E antes até do meu grupo político tomar uma decisão, eu entrei com uma comunicação ao juiz eleitoral, porque a lei eleitoral falava o seguinte, pelo menos falava na época, que no caso de renúncia do candidato, o vice assumiria imediatamente a candidatura, o número da candidatura e tudo. E foi isso que eu solicitei do juiz eleitoral. Não concordei com a retirada da candidatura. Tanto é que saiu uma matéria grande no jornal local, naquela ocasião, que deu eco a um discurso que eu fiz em frente ao Clube dos Fenianos. Eu fui sozinho para frente dos clubes fenianos, onde eles estavam anunciando o acordo político, e fiz um discurso no sentido de que eu não concordava com aquela desistência, que eu queria continuar no mandato, mas o Luiz Antônio, enfim, ele tem um amplo conhecimento político, conhece os trâmites, conhece tudo, e eu não sei qual foi o motivo que a renúncia dele foi só de boca. Talvez as pessoas... Vocês são advogados, vocês devem estar entendendo. Ele fez uma renúncia de boca. Então, quando eu pedi ao juiz eleitoral para assumir a candidatura, ele falou, não tem renúncia, doutor. Não tem renúncia nenhuma. Não tem renúncia política. Nossa. Então, eu fiquei numa sinuca de bico. Né? E como a gente... Que situação. Mas como a gente joga um bocadinho de sinuca, né? A gente, pensando muito friamente, né? A gente tem uma pauta importante, né? Uma pauta política importante. Nós temos um projeto para apresentar para a cidade, e eu acho que essa pauta e esse projeto foi desrespeitado, não é isso? Então nós não temos condição de caminhar com esse grupo. Eu fui para uma reunião com o Álvaro acho que estava inclusive acreditando que o Luiz Antônio falava por nós. Ele se decepcionou gravemente, né? Porque foi o segundo a nos desrespeitar com isso. E nesse meio tempo, me surge lá em casa o então governador do estado, que era o Pezão. Perezão. Eu já ia chamar um companheiro meu aqui do partido. Um abraço, hein, ô Pereira. Você não tem nada a ver com Pezão, não. Então me chega o Pezão lá em casa, me falando sobre a candidatura do Vicente, e me convida para ir ao Palácio Guanabara para me reunir com o Vicente, de uns dias depois. E foi o primeiro dia e o único dia da minha vida que eu andei num helicóptero. Nossa! Eles estavam aqui, aí, enfim, me levaram até meio prensado entre os dois. Eu achei que eu ia rodar. Acho que quando chegar aqui em cima da Baía de Guanabara, esses caras vão jogar daqui para acabar com esse problema, esse tal de PT. Aí fomos lá, sentamos, com a presença do meu amigo e ex-deputado federal Jorge Bittar, com a presença do então presidente do partido no Estado, Alberto Cantalice, hoje ele é da Executiva Nacional do PT, um grande amigo também. Então, eu sempre tentei fazer as coisas. Nós, inclusive, do PT, temos muito essa prática política de fazer as coisas dentro do coletivo, correto? Então, já tinha consultado o povo aqui, fomos para o Rio, mostrando, não só para o governador, como o Vicente Guedes, que a gente tinha autoridade e tinha legitimidade para tomar decisão política. E aí, na mesa, negociando com eles um possível apoio político, isso tudo faltando 10 poucos dias para as eleições, como vocês falaram aí. O negócio foi muito tenso, muito pesado, mas eu acho que a gente saiu bem, no final das contas, apesar de não ter tido a possibilidade de explicar isso mais detalhadamente para as pessoas. Até a oportunidade. Não é isso? Então, o fato ocorreu dessa maneira.
E aí o Vicente com o Pezão é um camarada extremamente... ele é um cara que é fácil você gostar dele. Cativante. Ele é. Não é danado, não chegou Aquele lá cara no gente foto. boa. Pois é o tal cara gente boa. No Então, interior. assim, enfim, depois nós viemos saber dos problemas, essa coisa toda e tal. Mas, enfim, a gente se alia, mas não se mistura. Né? A conversa é outra. Um time para lá, nosso time tem outro Aí lá pensamento. vocês chegaram a fechar, então, compondo com o Vicente? Compomos no seguinte sentido. Nós tínhamos duas coisas assim, 2 ou 3 coisas que eram muito caras para nós. Era o Cefet, que estava iniciando a vida dele, né? Um projeto que estava sendo instalado na cidade, que foi o presidente Lula, que entregou a chave do Cefet de Valença, inclusive, para o Vicente Guedes, que eu tive em Brasília e testemunhei. Tinha uma questão até pessoal, que eu acabei botando no bolo, mas que as pessoas aqui concordaram comigo e me deram autorização para fazer, que era a questão do colégio, do Centro Integrado de Educação Especial, né, que é como o nome fala, não é um colégio, é um centro integrado, e ali se oferece diversos serviços, né, entre eles a saúde, educação, né, assistência social, enfim, e outros mais. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito carinho, né, porque eu tenho um filho que é especial, então é uma coisa que eu sempre trouxe para a política e tal, e questionamos na época ao Pezão. E foi na época que eu comecei a ficar com pulga atrás da orelha com isso. Questão da água. Que nós gostaríamos, já nessa época, que a água é questão estratégica, a eletricidade é questão estratégica. Isso aí não pode estar nas mãos do setor privado, no nosso modo de pensar. Né? E depois nós vamos falar um pouquinho por que não pode. Mas, Pezão, nós queremos que a água volte para o município de Valença. O que vocês querem para compor com o Vicente Guedes? A gente quer proteção para o Cefet, incentivo para o Cefet, nós queremos ampliar o Centro de Educação Especial, o Centro Integrado, né? E nós temos essa questão da água. Na hora que nós falamos da água... Aí moiou. Aí o bicho mexeu até na cadeira. Aqui já não... Cláudio, esse negócio da água é assim, assim, assado, e não sei o quê. A coisa da privatização ainda não estava posta na mesa, né? Parecia que ia ter uma parceria pública-privada. Enfim, que é menos mal, mas não deixa de ser horroroso, numa questão estratégica como água. Né? A água, você não pode ter lucro com água, certo? Isso é o que a gente pensa. Sim. Né? Mas a gente não acha que a água tem que ser vendida, a gente tem que ter lucro. Eu concordo com você que não tem que ser vendida. Não é isso? Como se a pessoa pudesse viver, você tem acesso à água. Então, você não tem dinheiro, não tem acesso à água, você morre. Né? Enfim, então por isso e por outros motivos que não pode ter preço. Ali nós sentimos que tinha problema em atender todos a nosso projeto, inclusive para a Prefeitura de Valença, né? Que foi abraçado pelo Luiz Antônio e por isso nós caminhamos junto. Né? Fui visto do Luiz Antônio, eu tenho até um certo orgulho de falar isso, apesar da nossa enorme divergência política, a gente conseguiu convergir naquela ocasião. E o Luiz Antônio, apesar dessa divergência política, o fato é que o Luiz Antônio foi prefeito de Valença várias vezes, foi deputado. Então, é um homem que tem uma história, tem uma vida política, enfim, que a gente guarda o devido reconhecimento. Né? Então, eu ser alçado à condição de vice dele era sinal para nós que o PT na cidade vinha crescendo. Ia ter representatividade. Já tinha representatividade. Tá né? incomodando, fazendo barulho, né? Incomodando, fazendo barulho. E aquela história, como eu digo para vocês, nós somos um grupo, né, político, e aí eu digo que a gente é oposição familiar até há mais tempo que o nosso grupo político, né, porque a gente é oposição ao Luiz Antônio antes da existência do PT, inclusive ao Luiz Antônio, ao Fernando e tal, guardando aí o devido respeito. Enfim, a gente achou aquilo uma oportunidade de colaborar. Né? Porque a gente tem que calçar a sandália da humildade de vez em quando a gente quer servir o nosso semelhante. Nós temos condição de ganhar a eleição? Não é a reflexão que a gente fazia. Não temos. Infelizmente, nós não temos braço, nós não temos
não temos dinheiro para fazer campanha. Na época, as campanhas eram financiadas pelo financiamento privado ainda. Né? Tem que ver onde o grupo melhor se encaixa, quem vai abrir uma brecha, uma outra de uma pauta que vai ser mais relevante. Uma pauta, né? E acaba seguindo. Aí teve a eleição em 2010, depois disso, você vem deputado, Sim. tem 4.699 votos. Foi uma boa Aqui votação. Em Valença, né? Boa votação. Foi. Aí em 2012 o PT elege 2 vereadores bem votados, elege o Zan e o Felipe Farias. Isso. Uma nominata muito forte do PT na época, acho que tinha o Vitinho da autoescola, não tinha um cara da autoescola? Tinha. Nós montamos uma engenharia política ali, rapaz, naquela ocasião, vencedora. Dois vereadores e o seu pai foi eleito. Foi eleito vice-prefeito. Vice-prefeito com o Álvaro em 2012 também. Então o PT conseguiu chegar a 2 vereadores, né? Um partido com Tava identidade. crescendo na cidade. São poucos partidos na cidade que tem uma identidade, igual o PT tem, um partido nacionalmente. Verdade. E o que ocorre nesse governo com o Álvaro? Parece que no início houve um racha já com o grupo. Aconteceu algum problema nesse governo, em 2012? O Álvaro, rapaz, Tinha também algum tratado desse, igual você falou, algumas pautas que o grupo pediu e não foi cumprido? O Álvaro, ele tem um problema de entendimento das coisas. Eu interpretei que depois de eleito, ele achou que estava fazendo um favor para o PT. Eu quero dizer para vocês o seguinte, o Álvaro só foi candidato, e aí, enfim, dando o que é de César a César, e o que é de Cristo a Cristo. O Álvaro só foi candidato porque nós fizemos a advocacia dele. Ele estava impugnado. Eu lembro que teve até o Vadir gravou um áudio, né, rodou na cidade, falando, né? Isso. Então, duas coisas que ele não reconheceu. Duas coisas que ele não reconheceu. A primeira é que ele foi candidato por nossa conta. Nós fizemos a defesa dele jurídica e política. Essa foi a primeira coisa. E a segunda, que ele além de ele ter sido só candidato por nossa conta, ele só foi eleito por nossa conta. Ele foi eleito por 28 votos. 28 votos de vantagem. E aí, mais uma vez, ele ficou nos devendo, porque o candidato a vice dele era eu. Era eu, tirado pela bancada, essa que vocês citaram, tirado pela base do partido, tirado pela executiva do partido. Então, naquela época, eu consegui ser uma unanimidade dentro do partido. Quando eu vi que não tinha ninguém contra, eu falei, alguém tem que ser contra. Isso aí não está correto, essa coisa não vai dar amálgama, porque nós dois temos temperamento forte. Nós vamos perder a eleição. Nós vamos perder a eleição. Tem que ter 2 caras que se completam, né? Se for igual... Não presta. Aí eu falei, olha só, eu vou abrir mão da candidatura. Eu era presidente do PT na época. Você vê como é que são as coisas? Eu acho que eu estava assim num momento de auge da minha popularidade. Eu estava toda semana na rádio, toda semana dando entrevista ao João Alberto. Tinha acabado de ter quase 5 mil votos aí em 2010. Sem dinheiro. Isso aí. Sem dinheiro. Né? Que isso aí você vê o milagre, aí você vê o tamanho do milagre. Isso aí. Né? Então, tive a honra de ter essa votação muito expressiva na cidade, que me deixou muito feliz na ocasião, apesar de não ter conseguido chegar, mas foi o 20º mais votado do partido no estado inteiro. Né? Enfim. E aí, rapaz, durante, a gente ainda falando aí do governo do Álvaro, a gente observava o seguinte, o Álvaro é muito centralizador. Né? Pode ser uma capacidade quando o camarada é muito capaz. Mas pode ser um defeito quando o camarada não é muito capaz. Não é tão capaz assim. Não é isso, gente? Então, era o caso dele. E chegou a abrir espaço para vocês na época no governo de cargos de secretaria? Vocês não nomearam nada? Não. Nada? Absolutamente nada. O PT não participou do Então o PT, dele. vocês só participaram da campanha e da eleição. Depois disso, acabou. Nada. Nenhum. Não pleiteamos. Chegaram a isolar o vice, de certa forma? Não, o vice era impossível de ser isolado. Porque o vice era muito maior do que o Álvaro. Muito popular. Ele era muito maior. Sempre foi e sempre vai ser. O vice chegava na prefeitura às 7 horas da manhã e mandava abrir as portas. A pessoa sentava no banquinho dele, por hora de chegada ele atendia. Pode perguntar a qualquer um, principalmente aos funcionários da prefeitura. Era o primeiro a chegar, o último a sair. Então, é incomparável, os dois são incomparáveis. Eu acho que aí a eleição do Álvaro foi por conta daquele homem, que nós colocamos como vice dele. Eu falei, eu não tenho a votação dele, eu não sou respeitado igual a ele, eu não sou conhecido igual a ele, nós não vamos conseguir.
nós não vamos chegar à prefeitura. Então, dali, eu recuei. Eu abri mão não só de disputar a vice-prefeitura, como abri mão de disputar a vereança. Já tinha um grupo montado, né? Porque como meu pai era candidato, e nós tínhamos 28 pré-inscrições para candidato a vereador, ia criar alguma coisinha, né? não é que ia criar, porque você vê que em todo partido, em lugar nenhum, isso não existe. Não, tô falando assim, poderia criar alguma... entre os candidatos falando que estava te beneficiando. Que estava privilegiado. Mas isso é real. Eu realmente estaria privilegiado. Sim. Né? Eu estaria privilegiado na disputa. E ocorre isso em vários partidos aqui ocorre, na cidade. O Álvaro lançou a própria eles andam junto aí. O Fernandinho já lançou irmão. Isso, né? isso. Então, A política para eles é uma empresa familiar. Né? A política para a gente sempre foi vocação. Então é uma coisa diferente, entendeu? A gente não vive da política, a gente vive a política. É diferente, né? Como instrumento estabilizador da sociedade, de ascensão dos mais pobres, de justiça. Né? Então, isso é viver a política. Você viver de política é outra coisa. Lógico. Né? Não, esse pessoal aí vive de política. Eu acho que na minha família a gente não tem cargo público desde a década de 70. Desde a década de 70. E disputamos quase todas as eleições de lá para cá. Então, são coisas que são diferentes, né? Claramente são diferentes. Aquela ocasião, então, como eu estava falando para vocês, 28 pré-inscritos, todo mundo querendo ser candidato, tinha 18 vagas só no partido que podia disputar. Eu não podia ocupar uma daquelas vagas, no meu entendimento, abri mão de disputar naquele ano, no auge da minha, vamos dizer assim, visibilidade. Né? Porque eu estava dando entrevista como presidente do PT, o PT era governo federal, então abri mão da candidatura. 28 candidatos, igual eu disse vocês, viemos com a chapa completa, todo mundo disputou, fizemos 2 vereadores, ainda assim, sem eu disputar, porque se eu tivesse disputado, estava arriscado pelo menos puxar mais um. Não diria que eu seria eleito, mas podia ajudar um companheiro ou uma companheira a ser eleito. Então, acabou aquela eleição, muito bem, veio a crise política. Né? Veio a crise, veio o golpe, né, que a gente fala com todas as palavras, porque a gente fala com todas as palavras desde sempre, que foi um golpe, 2016. o que aconteceu com a Dilma, exatamente. E a eleição, logo depois, foi a eleição do Fernandinho Graça. A gente ia entrar nessa. A gente vai entrar aqui só para finalizar então a eleição municipal. Aí 2016... Não, 2016 ele vem sozinho como vereador e faz 251. 251 votos. Só tinha você no PT. Só tinha você. Ainda podia coligação, você coligou com o PP. Essa história foi muito engraçada. Porque você vê que na última disputa nós tivemos 28 candidatos. Exatamente isso. Mas era aí que a gente ia chegar. Que você faz quase 5 mil votos em 2010. Sim. Em 2012, o PT elege 2 vereadores com 28 pessoas para serem candidatos. Elege vice-prefeito. Elege vice-prefeito. Em 2016, você vem sozinho. Isso. Faz 251 votos. Em 2020 o PT não tem candidato nenhum. O que aconteceu com o PT em Valença que veio... Aí você veio vai pintar... Vamos lá. Rapaz, o PT ele traz fortes emoções. Porque o PT parece um organismo vivo, rapaz. É impressionante. Eu vou te dizer o que aconteceu. Quando chegou essa eleição, que o PT não tinha nenhum candidato, e que o nosso presidente Lula estava sendo massacrado na mídia, massacrado em tudo que é lugar, falei, gente, alguém tem que defender esse homem, não é possível. Não é possível que não tenha um valenciano, uma valenciana para defender esse homem de público. Aí busca daqui, busca dali, ninguém queria. Antipetismo no auge, né? Antipetismo no auge, as pessoas com ódio da gente, com ódio. Injustificado. E agora está vindo aí a realidade e as pessoas estão conseguindo ver isso. Algumas, né? Porque tem umas que vão morrer burras, não adianta. A pessoa não tem jeito. Enfim, ali nós oferecemos uma aliança incondicional para o PSOL, para apoiar a candidatura deles a prefeito. Por conta do antipetismo radical, e eu nem culpo os camaradas, companheiros do PSOL de Valença, eles acharam por bem não aceitar o apoio do PT. Isso em 2016? Na disputa com o Fernandinho. 2016, 2016. Acho que era o Chico Lima que veio candidato a prefeito deles. Foi a companheira dele, a Luciana. Luciana já veio nessa. Boa candidata, inclusive. Boa candidata, mas tem que aprender a fazer política de aliança. Uhum. Oferecemos essa aliança ao pessoal, com a única condição, para não falar que foi incondicional, eu queria ir para o palanque defender o Lula.
Eu não queria ir para o palanque para disputar a eleição. Eu queria ir para o palanque para defender o Lula. Muito bem, eles, por conta deles, acharam por bem não aceitar o nosso apoio. Devem ter se arrependido, eu imagino, né? Enfim, espero que estejam se arrependidos, inclusive, né? O Fernando me veio na minha casa me procurar, o Fernandinho. E eu coloquei a mesma condição para ele, o Fernandinho. Eu não quero disputar a eleição de vereador. Eu estou administrando com a morte do meu pai. Eu sou o mais velho da família agora. A morte foi muito recente. Eu estou cuidando de uma série de situações que eu não cuidava antes, inclusive profissionais. E eu não quero ser candidato. Não, você tem que ser candidato, porque senão não vou conseguir te dar o microfone, não sei o que, não sei o que. Mas você aceita eu fazer a defesa do Lula e ir no palanque pedir para as pessoas não votarem em mim? Aceito. Eu falei, então tá bom. Foi assim que foi a campanha. Caramba, assim. Então você subiu no palanque defendendo o Lula e pedindo para não votar em você. Para isso, que eu ia ser avô, que eu não queria ser vereador naquela ocasião, que eu estava com muito trabalho, que eu não ia poder me dedicar ao mandato. E assim foi. Gastei uma coisa, muito pouco de papel, muito pouco de dinheiro, ainda teve 250 pessoas que me contrariaram. Isso que eu ia falar, será que essas pessoas gostavam de você ou porque não gostavam de você mesmo? Não sei, que você não queria, eu pedi encarecidamente. Às vezes foi um castigo, né? Você não queria ser falei, não, agora ele vai ser, agora eu vou votar nesse cara só porque ele pediu para eu não votar nele. Então, foi isso que ocorreu. Eu fui para o palanque do Fernandinho e tenho uma gratidão muito grande por ele até hoje, por conta disso, né? Porque me deu a oportunidade de falar isso para as pessoas, né? Que aquilo era um golpe, que o que estavam fazendo com o Brasil era contra o Brasil, não era contra o PT, o resultado está aí, né? 30 milhões na miséria absoluta, um monte de gente passando fome, né? Isso já estava acabando, gente. A gente não andou para frente, a gente andou para trás, evidentemente. Evidentemente, tem gente que acha que não. Né? Mas, enfim. Só para a gente encerrar essa local aqui, nós vamos para a nacional aí, vai ter igual. Só essa questão aqui. A gente já entrevistou aqui gente de direita, de esquerda, a gente conversa na rua política e tudo. A maioria deles falam que Valença não tem ideologia política desses grupos. Assim. Quando vocês, em 2012, no auge, então, elegem um vice-prefeito e 2 vereadores, como é que foi isso? Conseguiram fazer essa ideologia na Câmara? Conseguiram fazer isso, pregar essa ideia de esquerda em Valença e tudo? Não, nós não conseguimos. Por que você acha essa dificuldade? Se eu conversar com alguém de direita, a gente já teve aqui, perguntar, na Câmara tem alguém de direita? Ela fala, não. Se eu conversar com alguém de esquerda e falar, tem alguém de esquerda na Câmara? Ela fala que não. Então, Valença não tem representatividade de nenhuma dessas ideologias que são tão ferrenhas nacionalmente, que polarizam nacional. Valença não existe isso. Não existe, concordo. E por que você acha que não existe? Por conta de uma política que está viciada. Cachimbo entorta a boca, moço. Se corrompe pelo sistema, pela forma... Eu acho que às vezes é o próprio medo de se comprometer, cara, entendeu? E perder voto. Valença, a Câmara de Valença. Acho que vale a pena você, legislativo, defender uma bandeira, legislativo, né? eu certeza, acho. Essa é a minha opinião. Se você tem um nicho para onde você fala, você vai estar eleito a vida inteira ali. Mas para o camarada que quer fazer carreira, é muito mais fácil ser do centrão. É isso aí. Não, porque quem ganhar está conversando. Eu vou te falar uma coisa, eu não acredito nisso. Mas você acha que a gente não precisa disso em Valença? Claro que a gente precisa. Tem grupos desses, tanto de direita da esquerda que seja, pessoas claro que que precisa. têm ideologia. Mesmo porque Valença tem, no meu modo de entender, tem uma dívida histórica com a população que é mais pobre, com a população preta, por conta da escravidão. Valença foi a última cidade do Brasil a libertar os escravos. Não sabia disso, não. Valença foi uma das cidades que mais comercializava escravo no Brasil. Né? Há pouco tempo estava passando uma novela de época e o fazendeiro falando com a outra pessoa, com a outra atriz, que estava vindo a Valença, reprisando, né? uma novela de época, isso faz algum tempo até, inclusive, que estava vindo a Valença para comprar escravo. Então essa sempre foi a fama de Valença. E isso demonstra o tamanho da nossa dívida. O tamanho da nossa dívida. Então, por isso que eu acho que tem que ter, né? Não acho, eu sinceramente,
Então esses vereadores na época de 2012 eleitos não cumpriram muito a agenda? Eles não tinham compromisso com o partido. Era mais uma oportunidade ali de coligação, de ser era eleito? Era mais oportunismo. Entendi. Vamos falar o português claro. Não era oportunidade, não. Era mais oportunismo. Né? Porque você vê que no momento da crise, cadê esses homens? Né? No momento que eles estavam querendo partir para cima da gente. Cara, eu vou te falar, porque o Zan foi eleito, né, nessa coligação. Eu já vi bastante o Zan defendendo o PT, não na rua, né? Já vi naquela época, discussão de rede social, eu já vi ele defendendo. Sim. É claro que não fez igual você aí, pelo menos se fez, eu não vi, de ir em palanque defender. Mas eu já vi ele fazendo essa defesa, assim, do Lula, especificamente, do mandato da Dilma. Sim. Eu lembro que na época ele se posicionava contra o impeachment da Dilma nas redes sociais e tal. Não tem nada que reclamar do Zan. Não tem nada para reclamar dele. Ele tomou o caminho dele, o caminho que ele achou que era bom para ele, me comunicou a saída dele do partido. Mas eu acho que você está num setor que tem posição política forte e você usar ele para você alavancar uma candidatura, ser eleito, vem uma crise e você sai, aí eu sou obrigado a fazer a crítica. Sim. Sim. Tá correto? Eu acho que eu sou obrigado a. Ele tentou ver deputado, depois foi reeleito vereador, depois veio deputado, né? Acho que foi até pelo PROS, se não me engano, que ele foi. Acho que foi trocando partido para tentar encaixar uma nominata boa para tentar ser eleito. Então realmente não tinha identidade partidária que a gente está falando aqui. Hoje, quando as pessoas falam que assim, eu vou votar no Lula, eu já sei que eu vou votar no Lula, eu falo assim, eu voto no Lula antes dele ser candidato a presidente da República. Eu entrei no PT no regime ditatorial. Não existia eleição para o presidente da República quando eu me filiei ao partido. Então, eu sou quase da época dos dinossauros. Né? Antes da história, eu já estava aí. Né? Não tinha nem eleição presidente da República e eu já carregava a bandeirinha do Lula. Não, esse camarada tem luz, esse camarada... Enfim, eu já via isso nele. Sim. Então vamos subir um pouquinho, saímos da municipal. Eu entro só um pouquinho em local. É que a gente fez esse balanço aqui do PT, que ele veio, que ele tinha representante, veio caindo, acabou que em 2020 não tinha nenhum candidato. Sim. E a curto prazo, 2024, o PT está pensando num projeto para lançar candidato em Valença, candidato a vereador, candidato a prefeito. Como é que está o PT em Valença hoje? Só para a gente poder fechar a política local. Vamos lá. Muito bom. O PT em Valença hoje está na seguinte situação. Ele ficou praticamente 6 anos na inatividade. Né? Assumiu a presidência do partido, há uns anos atrás, o ex-vereador Felipe Farias. Né? E nós tínhamos uma prática que é muito comum, muito tradicional e muito antiga, de tudo sendo coletivo. Todas as questões são levadas ao diretório, são levadas à base do partido, principalmente as coisas mais polêmicas. A gente não decide na cúpula. Essa coisa geralmente vem da base para cima. A gente consulta a base e vamos chegando na direção. O senhor Felipe Farias, depois que ele assumiu a presidência do PT, e aí eu não vou entrar em detalhes porque a crítica interna do partido eu só faço no partido. O partido, em âmbito nacional, né, cometeu alguns equívocos, né, como uma política de aproximação com setores que não tinham compromisso ideológico conosco. Né? Não, agora todo mundo é gente boa, agora na hora da gente ampliar a bancada, e ampliando a bancada com essas pessoas, nós vamos conseguir aprovar os projetos, ledo engano. A falta de compromisso ideológico, a falta de compromisso partidário, não deixou que isso ocorresse. E foi o caso do ex-presidente do PT, que ao assumir o PT simplesmente deixou de existir. O PT já não se reunia mais. E aí as pessoas foram se afastando. Né? As pessoas foram se afastando, não via legitimidade na liderança, a pessoa se afasta. Né? Todo mundo se afastou, foi cuidar da vida. Todos nós trabalhamos, temos família, temos problema, temos boleto para pagar, né? Então, as pessoas, enfim, foram cuidar da vida, olha aí. Isso aí, nesse caminho, o pessoal do PT se afastou do partido. Muito bem. Esse camarada, quando veio a crise, foi embora do PT. Foi embora.
ter a vida dele lá, esse negócio de PT, não sei o quê, nós vamos tudo para a cadeia, nós vamos ser mortos, alguma coisa vai acontecer com a gente, nós vamos ser perseguidos. Então, essa turma tudo saiu do PT. Né? A gente imaginava, né, que a coisa ia recrudescer, podendo até chegar de novo o Brasil a uma ditadura, né? E isso não é para qualquer um, meu amigo. Para qualquer um, para qualquer uma. Encarar um quadro desse não é para qualquer um. Né? Eu, por exemplo, antes de pedir, no meio do ano passado, para reassumir a presidência do partido, né, e tentar com isso organizar quadros populares, quadros com compromisso ideológico, compromisso com o partido, né, que acredite nas coisas que a gente faz, que a gente te leva, né, para a política pública. Eu falei, o PT não pode ficar sem representação em Valença, é só uma coisa horrorosa. Né? Nós aqui, para vocês terem uma ideia, o partido em Valença foi fundado 5 anos depois que o partido foi fundado em nível nacional. Então, o PT de Valença tradicional, muito tradicional. Né? Então, eu já tinha sido presidente do partido por 3 mandatos. E, por incrível que pareça, a primeira vez que eu assumi a presidência do partido, houve uma cisma na direção, que nós éramos em 25 dirigentes, 24 renunciaram. O único que não renunciou fui eu. Aí foi onde eu assumi o comando do partido, em 2002. 2 anos depois nós tivemos candidatura a prefeito. 2 anos depois que eu assumi a presidência. Disputamos, chegamos em 3º lugar, com 10% dos votos da cidade. Coisa hoje que seria aí 5 mil, 4 mil e poucos votos. Né? Então, você veja bem. Quase 6 mil. Quase 6 mil. 58 mil eleitores. Bastante voto, porque a gente vê como é que estão fazendo campanha hoje. Outro dia disseram que um camarada aí que é candidato a deputado federal parou ali na rua dos Mineiros com 4 vans cheios de mulher bonita para fazer a campanha. Isso custa dinheiro. Né? A gente não tinha dinheiro nem para o papel chegar em Santa Isabel. Para botar um papel em Santa Isabel. Ó, me faz o favor de levar e tal. Não sei o quê. Então, nós tivemos 10% dos votos. Você vê que a população sabe, tem uma margem da população que sabe. Né? A população você pode dividir em vários segmentos. Né? Tem uma mais intelectualizada, uma mais politizada, tem aquela que vende o voto. E aí não é o pobre só que vende o voto, não. Tá? Não. Vamos deixar isso muito claro. Né? Tenho certeza disso. Muito claro. Né? Gente aí por conta de benesses que, enfim, não vale a pena Exatamente. citar. Troca de emprego para parente, emprego não sei o quê. Vamos que vamos. Né? Então, esse é um bom político. Deu um emprego lá para o meu filho, deu um emprego não sei para quem e tal, está sustentando aqui minha base política e tal. Enfim. E tem esses nichos. Né? Os eleitores a gente tem que ver assim como nicho. Infelizmente, para a Valença, a turma que ainda entrega o seu voto, né? Ainda muitas das vezes camuflado como trabalho, porque o político tradicional, ele chega para você e fala assim, você é uma pessoa maravilhosa, uma liderança espetacular lá no seu bairro, você na advocacia é um espetáculo. E aí te enche tua bola. Eu quero contratar você para você fazer a minha campanha. Quando você menos vê, você achando que está prestando um serviço temporário, você vestiu a camisa daquele político, porque você foi para a rua defender ele. Já colou a imagem ali. E provavelmente você vai fazer isso o resto da sua vida. Porque, não, já te vi na campanha do Fernando, já te vi na campanha do Claudinho, já te vi na campanha do Luiz Antônio. Você é do PT. Não, você é Luiz Antônio. Não, você é Fernando. Já rotula. Rotulou. E, infelizmente, essas pessoas decidem a eleição. Se 10% do eleitorado pensa assim e age assim, 10% é muito voto. É muito voto. Você vê que o Álvaro ganhou uma eleição por 28 votos. Parece sempre, o colégio eleitoral menor, sempre a diferença é muito pouco de votos. 2024, vai ter candidato, PT? Rapaz, o futuro só Deus sabe. Mas vocês estão trabalhando para isso? Querem estamos montar trabalhando, evidente, nós estamos trabalhando. E tanto para legislativo quanto para executivo? Disputar vereança, disputar prefeitura, se for possível. Né? Porque, como eu digo para vocês, para a gente é a coisa um pouco mais complicada. Né? Você fazer política com ética é a coisa mais difícil do mundo. É a coisa mais difícil do mundo. É muito difícil. Muito. E mais difícil ainda é você fazer política com ética e ganhar a eleição. Isso aí é quase impossível. Aí é quase impossível, beiro impossível.
Agora, quando a gente consegue transpor isso que é a mensagem de esperança. É verdade. A gente vê o progresso, a gente vê as coisas andarem, a gente vê as pessoas sendo ouvidas, às vezes a gente vê a coisa andar, né? A maior prova disso é o nosso Centro Federal de Ensino Tecnológico, que foi instalado em Valença pelo presidente Lula. Como é que aquilo ali ocorreu? Quando o presidente foi eleito, nós pensamos para nós estamos uma vida inteira com ele. Nós temos que pedir alguma coisa, né? O que nós vamos pedir para a nossa cidade, né? E graças a Deus, nenhum de nós tem esse costume, pelo menos do grupo político que eu pertenço, de pedir as coisas para si mesmo, né? Você vê que vocês mesmo aí narraram, né? Não só no governo do Álvaro, que nós elegemos o Álvaro sozinho não ia a lugar nenhum. Nós não participamos, assim como nós não participamos do governo Vicente Guedes. O PT não tinha cargo, não pleiteou e não quis quando foi oferecido. Nós não participamos, nós não misturamos as coisas. A nossa política foi tratada antes da eleição. Qual que é o rumo? É esse. Precisa de cargo? Não. Aqui é todo mundo trabalhador. Todo mundo tem seu trabalho, tem seu ganha-pão. Nós precisamos da política que nós tratamos. O senhor vai cumprir? O compromisso que foi assumido, né? Isso é mais difícil eles cumprirem, porque o cargo é mais fácil ele cumprir. Foi por isso que mesmo com o cargo ele nomeia lá, pronto, acabou. Acabou, seu salário está aí. Já paguei que você está me devendo. Está tudo certo. Igual diz o que o Ronaldo César Coelho falou uma vez em Valença, que saiu daqui, foram reclamar com ele, né? Não sei das quantas, agora é um dos proprietários da Light, para quem não sabe, né? O ex-tesoureiro do PSDB, o Partido das Privatizações, o ex-tesoureiro nacional do PSDB. É sócio da Light. É sócio, não. Ele é dono de 20% das ações da Light. Se a Light tivesse 5 donos, são milhares, ele seria um. É. Ele não é qualquer sócio. Então, assim, essa gente defende privatização. Tem interesse, né? Por quê? Né? A gente tem que saber o porquê. Por quê? Porque eles defendem tanta privatização. Vamos vender o petróleo. Vamos vender não sei o quê. Vamos não sei. O Brasil está numa situação muito complicada energética, porque venderam o nosso futuro. Esse camarada que está ocupando a presidência, esse bandido que está ocupando a presidência da República, esse criminoso que está ocupando a presidência da República, o que ele fez para dar desconto na gasolina até dezembro? Ele vendeu a Eletrobras. Foi com o dinheiro da venda da Eletrobras que ele vai fazer o repasse Que ele está fazendo o subsídio para os municípios para cobrir o rombo. Isso. Teve o parcelamento dos precatórios também, né? Das dívidas precatórias. Exatamente. E quando o camarada vende a Eletrobras, no meu entendimento, né, sujeito a erro, o cara compromete o nosso futuro. No seguinte sentido, os carros agora mesmo não estão mais andando com gasolina por conta do planeta. É impossível continuar. Então, como ele não conseguiu vender o petróleo, o que o infeliz me fez? Vendeu a Eletrobras, vendeu a planta energética do país. A França acabou de estatizar toda a planta energética por conta disso. Pensando no futuro, então, né? Você que está achando que o Bolsonaro é lindo, maravilhoso, que o senhor está pagando a gasolina R$5, o seu futuro, o seu combustível do futuro já está entregue na mão do senhor Ronaldo César Coelho e outros que querem lucrar com a eletricidade. Só que matriz energética, água, saúde, essas coisas não podem ter preço. Educação, essas coisas não podem ter preço. As pessoas mais pobres têm que ter acesso. Não pode ser assim, porque senão desequilibra o tecido social e a gente vê o que a gente está vendo aí. Ele falou que não tem gente com fome no Brasil. Será possível que ninguém está notando a quantidade de pessoas mexendo no lixo? Será que é todo mundo cego nessa cidade? Não é possível. Não é possível. Na rua, né? Vamos subir um pouquinho para o Estado aqui, só para a gente vai entrar na Nacional já já. O Estado, o PT está apoiando o Freixo, coligação normal, do partido de esquerda se uniram para apoiar o Freixo. Sim. Tranquilo. A briga se deu no Senado, Molon e Siciliano. O que aconteceu ali nessa briga? Tinha um acordo? É exatamente isso que eu ia entrar, porque veio um candidato a deputado pelo pessoal aqui,
o Henrique Vieira. Sim. E eu perguntei para ele. Bom candidato. Perguntei para ele se tinha algum acordo, qual foi a briga que deu do Molon com o Siciliano, não necessariamente dos dois, né, mas do PSB com o PT. E o pessoal se alinhou com o Molon, né? E aí o voto da esquerda no estado tá dividido, né? Entre Molon e Siciliano. Sim. E aí, como que é essa situação? Você sabe se teve algum acordo para compor junto com o Freixo? Como é que foi essa história? Eu sem falar em acordo, porque a gente fala em acordo, houve um acordo. Parece pejorativo, né? E outra coisa, além de parecer pejorativo, você falar que houve um acordo, você tem que no mínimo testemunhar esse acordo. Não é correto? Eu não testemunhei. Foi a mesma coisa que ele falou aqui, que ele não estava aquele dia. Eu não vi documento nenhum, mas eu sou impelido a acreditar na minha liderança. Se o Lula falou que houve um acordo, para mim basta. E outra coisa, além disso, né, porque não é tudo que o Lula fala que eu vou fazer. Porque se o Lula me mandar jogar no buraco, eu falo, ô moço, aí não. Não. Né? Enfim, independente do Lula ter colocado que houve o acordo, o que há é o seguinte, o PSB, depois da presidência do Roberto Amaral, não pode mais ser chamado de partido de esquerda. Vamos botar os pingos nos i. Nem o PDT. Não é partido de esquerda. Mas o Lupe é presidente do PDT há muitos anos. Pois é, mas enfim, não é o Brizola. O Lupe não é o Brizola. Mas eu acho que o Lupe é presidente do PDT desde que o Brizola morreu. Eterno. Né? Lá não tem negócio de eleição, não. Esse negócio não. Enfim, na realidade, o único partido do mundo que tem eleição direta para a liderança é o PT. Do mundo, não é da América, não. É do mundo. Você elege essa liderança. Então, muito bem. O PSB ele não é um partido de esquerda. Não é. Depois do Roberto Amaral, que foi ministro da Ciência e Tecnologia do Lula. Um homem socialista. Aquele homem é socialista. O PSDB, o que eles querem? Ele, quando o partido propôs a federação de partidos, porque a gente precisa sair da mão do centrão. Não é o PT, não é o atual desgovernante. Quem governar, o Brasil tem que sair da mão do centrão. O Brasil que tem que sair da mão do centrão. Porque a reflexo da Câmara Municipal aqui, né, lá sim, você ainda vê esquerda, direita e tal. Mas quem manda é o centrão. Sim. Que não é nem um partido político, é um aglomerado de umas coisas lá, que eu nem sei que os homens que as mulheres são. Não sei, enfim. Então, essa gente é o centrão, correto? A gente tem que trabalhar para fazer deputados que, inclusive, evitem um golpe igual a Dilma tomou. Por que a Dilma foi cassada? Você pergunta isso até para um advogado. É difícil. Não, a Dilma foi cassada por um julgamento político, claro, dentro da Câmara. Mas o impeachment da Dilma veio das ruas para dentro do parlamento. Não acredito. Teve muito apoio popular o impeachment. Se você pegar a pesquisa de opinião da época do impeachment, era muito... A população majoritariamente era favorável ao impeachment. Barra Baixo teve muito apoio popular. Isso era motivo para botar Jesus na cruz? Tainan, pessoalmente, era contra o impeachment. Mas eu estou dizendo que tinha um movimento na rua, não foi só algo dentro do parlamento. Tinha um movimento na rua, Tainan, e é bom você ter falado isso. O movimento começou, acho que pelo aumento do preço da passagem. Não, isso aí foi em 2013. Isso aí foi antes da eleição da Dilma. Começou ali. Tá certo. Não, mas eu estou dizendo movimento pelo impeachment. Manifestação pelo impeachment foi que o Aécio não aceitou perder. Certamente ouviu falar da Revolução Colorida na Ucrânia, certamente ouviu falar na revolta árabe, na revolta da primavera nos países árabes. Sim. O cara que arquitetou isso está em cana. Foi o Steve Bannon, assessor do Trump. Foi preso semana passada. Esse cara arquitetou uma destabilização política mundial. Mundial. Na Hungria também, tem vários países. Hungria, vários países agiram baseado em quê? Do caos, que explica muito essa situação. Exatamente. Exatamente o que eles fazem aqui. O Bolsonaro, hoje, mais de 50% da população brasileira não acredita em nada do que ele fala. Então, a política deles é baseada na mentira e na propagação do ódio. Que o seu adversário deixa de ser seu adversário para ser seu inimigo. O que é muito diferente, né? Então, o que houve?
houve isso em vários países do mundo, né? E o Brasil, meu amigo, o Brasil é a joia da coroa. É a joia da coroa, sempre foi. Não existe nenhum país que tenha os recursos naturais que nós temos. Não existe nada parecido com o Brasil. Então, toda vez que eles vão dar um golpe, o americano está roubando petróleo na Síria. O que eles estão fazendo na Síria? Estão roubando. Não é correto? Então, essas revoluções, entre aspas, esse apoio popular que você citou, entre aspas, eu vi isso nascer. Eu estava como secretário-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB em 2013. Eu fui para a rua garantir o direito de protesto das pessoas no Rio de Janeiro. Nós resgatamos alunos de direito dentro da faculdade, no Largo da Carioca, no Largo São Francisco, desculpa o engano. Tem foto registrando, nós tivemos que levar até o metrô, para eles não apanharem. Estava a Defensoria Pública, estava a Comissão de Direitos Humanos, todas as comissões do Rio de Janeiro, todo mundo estava na rua para defender aquele direito. Ali que começou o golpe. Quando você fala, mas eu vou te dizer uma coisa, quando eu cheguei no hotel, às 3h30 da manhã para dormir, eu fui assistir a Globo News para ver as manifestações, para ver se alguém tinha filmado o Magrelo, né? Ou alguma coisa do tipo, brincadeira. Mas, enfim, fui ver o jornal. Jornal Globo News de madrugada, falando lá dos 13 centavos. Na hora, eu fiz o registro no meu Facebook, no dia, na hora. O que a Globo fez? Filmou 3 rapazes branquinhos, bem apessoados, fortinhos, de máscara, com a plaquinha, fora Dilma. Ali, na manifestação em 2013. Quando eu vi aquilo no Jornal de Madrugada, e o meu plantão começava cedo na Comissão de Direitos Humanos, um trabalho que eu desenvolvi voluntariamente por mais de 10 anos, fui fazer representação de Valença lá no Conselho dos Direitos Humanos no Rio, na OAB. Quando eu acordei de manhã, começava o plantão na OAB para a gente ver se tinha algum morto, se tinha, como é que estavam os hospitais, como é que estava a delegacia, enfim. Eu falei isso com meus companheiros e minhas companheiras. Tem coisa errada. A Globo quase não falou nos 20 centavos, mas focou em 3 playboys que estavam sem camisa, com a máscara daquele filme Vingança, V de Vingança, sei. Aquela máscara, não sei de que diabo que é aquela máscara, mas eles estavam com uma plaquinha, fora Dilma, fora Dilma. Então a Globo estava descrevendo o decorrer da manifestação, filmando esses caras. Então dali começou a história. O negócio deixou de ser os 20 centavos para ser o fora Dilma. Isso aconteceu nos países árabes, isso aconteceu na Ucrânia. Isso aconteceu na Ucrânia. O governo eleito lá foi derrubado. Esse Zelensky veio depois do golpe lá. E é um homem que está levando o mundo à guerra mundial. Correto? Igual esse camarada que está na nossa presidência, se não fosse tão maluco, tão aloprado, estava arriscado a arrumar um problema com a Venezuela. Estava arriscado por arrumar um problema com a Argentina. Né? Você falou da Globo aí. Acabou que a gente fugiu do siciliano e... vamos lá. Fugimos. Então, assim... Ele falou que ele acha que teve um acordo, o que o Lula falou, e foi descumprido o acordo pelo não ter candidato. Para mim é isso. E a segunda coisa que o Lula deve ter visto, e eu vi também, é que o PSDB, o PSDB não existe mais, mas o PSB, ele foi egoísta. O Molon é presidente do partido no Estado. Eu, quando era presidente do PT aqui em Valença e vi que tinha um problema político, o que eu fiz? Abri mão. Articula, abre mão, vai. Abre mão. Já vai dar de lá. O problema sou eu? Não. O que é a questão maior? Nós estamos aqui para resolver o quê? É ter um senador do Rio de Janeiro, seja vindo do mandato popular, né? E que o presidente da República possa contar. Não é um cara que de volta e meia vai dar um chilique e achar que o cabelo dele é mais bonito que os outros, que a roupa dele não pode amassar e vou votar não para não ficar mal lá na Zona Sul do Rio de Janeiro. Não dá. Está correto? No Espírito Santo, nós abrimos mão de candidatura a governador para apoiar o cara do PSB. No Rio também. Né? Como é que fica? E aí? Aí vai o PSB, a majoritária é toda nossa, o César Maia, que é o vice aqui, não chama o pessoal, não chama ninguém. São Paulo teve um acordo interessante, Márcio França, São Paulo né? Um acordo. Pesquisa, quem estiver na frente ficou, o Márcio França veio para o Senado, resolveu o problema. E forte, né, cara? É uma chapa forte em São Paulo. Forte. Entendeu? Então, São Paulo, se eles derem a sorte, né, que o Haddad realmente governe aquele estado,
Vocês vão ver o que vai acontecer em São Paulo. Duvido que o PT saia do governo de São Paulo tão cedo, depois do governo do Haddad. Duvido, muito. E não vai precisar fazer campanha, não. É igual o Lula. A pessoa pergunta 6 anos, 7 anos atrás, quem que você vota para presidente? As pessoas estão falando que votam no Lula há 7, 8 anos. E é por isso que ele foi preso. Esse foi o motivo da prisão dele. Porque o Brasil, inclusive, eu não quero sair da pauta, mas... Não tem pauta não, pode fazer. Tá tranquilo. O Brasil, por exemplo, as pessoas não sabem, além de ser inconstitucional a prisão do Lula, vocês são advogados, vocês sabem disso. Ninguém pode ser preso sem o trânsito julgado. Sem o trânsito julgado. O Lula foi o primeiro. Você não pode ser levado a uma delegacia para depor sem convite prévio. Por que o Moro mandou fazer a condução coercitiva do Lula? E por que os tribunais aceitaram isso? O STF até proibiu depois a Lava Jato de fazer a condução coercitiva. Meu amigo, proibiu depois porque o STF estava no golpe. Eles fizeram parte do golpe. Eles permitiram o golpe. Então, quando eles viram o tamanho do monstro que eles criaram, agora nós estamos tendo que fazer defesa do STF. É isso que eu ia falar. Aí você falou, só para a gente entrar, falou da Globo, falou do STF. São discursos que o PT passou o mandato, né, como o PT estava em evidência, reclamando da Globo, que a mídia até contra o PT, que o judiciário é muito também contra o PT, né, porque é nós contra eles, um discurso meio que assim, né, setores, né, da sociedade com classe mais alta. É um discurso que o Bolsonaro pega, o Bolsonaro faz isso. O Bolsonaro critica a mídia toda, o Bolsonaro critica o judiciário. Sem razão. E como que... Sem razão. Porque ele é produto da mídia. Então, por exemplo, se eu sou um neutro, no caso assim, não sou nem de esquerda nem de direita, vejo que a mídia é criticada pelos dois lados, você vai fazer o papel dela. Você vai sendo criticada pelos dois lados. Eu penso assim, se os dois lados não gostam, é porque a mídia está fazendo alguma coisa certa. A coisa é o queridinho da mídia não é nenhum dos dois? Existe alguém que a mídia queria e também não entrou? Eu acho que a mídia está numa situação muito ruim. A mídia ficou numa situação muito ruim. Por quê? Vamos tentar aqui melhorar o termo. Eles venderam o lixo como perfume. Né? Eles venderam o lixo como perfume. Porque a Globo, ela incentivou totalmente aquelas manifestações. Sim. A Globo só voltou a falar para ninguém invadir a Câmara dos Deputados em Brasília. Tudo aquilo era filmado. Soltou as gravações que o Moro mandava. Bessias, aquela Jornal Nacional, 20 dias da eleição, várias coisas. Né? E o Lula falou uma coisa para mim que me pesou muito. Que o único jeito de você combater a corrupção é você dar transparência. O cara que governa, né? O cara que não quer investigar, ele decreta sigilo de 100 anos. Eu vou decretar um sigilo aqui de 100 anos porque o Pazuello fez um monte de lambança na saúde, matou milhares de brasileiros. Então vou decretar um sigilo de 100 anos para evitar a investigação. Deve ter tido compra de cloroquina estocada, deve ter tido várias coisas. Aquilo foi criminoso. Sim. Aquilo foi criminoso, eram para eles, todos eles estão presos. O Pazuello, o Bolsonaro, o ministro que veio depois do Pazuello, todos eles eram para estar presos. O atual, Queiroga. O atual. Não, que veio depois do Pazuello é o atual. Então, a gente está vivendo numa situação muito sui generis, porque a gente que é advogado, a gente tem uma consciência diferente porque a gente está do outro lado do balcão. Né? Os grupos armados no país, milícia, para falar mais claro, né? As pessoas têm medo, e tem motivo para ter medo. Assim como nós temos medo, o juiz, a juíza, o promotor, a promotora, todo mundo tem medo. É difícil ver alguém que enfrenta, é difícil. Aquela moça que era juíza lá em São Gonçalo enfrentou. O que aconteceu com ela? Ela foi assassinada. Não é Patrícia Scioli? Patrícia Scioli. Acho que vai ter até uma série dela. Então, nós teríamos que ter diversas Patrícias Scioli para acabar com o problema. Porque o problema é muito sério. Você não pode estar governando um Estado em que você venha candidato como governador do Estado e acha natural que 50% do território da capital seja tomada por bandido. Que o poder público não pode entrar. Como é que é isso, rapaz? Que conversa é essa? Como é que o poder público não pode entrar? Pobre dos PM. Pobre dos PM, cara. Porque, inclusive, muitos deles votam contra eles mesmos. Porque quando eles acham que o Bolsonaro... Eu queria saber o que o Bolsonaro fez para os PM. Às vezes me perguntar o que o PT fez. O que o Direitos Humanos fez? Eu vou ter o que te dizer. Eu vou ter o que te dizer. Mas o Bolsonaro eu não sei. Né? Então, o PM, eu acho que ele vota contra ele mesmo,
Porque ele não entende que ele está ali para fazer a contenção da miséria, dos miseráveis. Ele está lá na ponta sofrendo. Ele está na ponta no sofrimento. O erro do sistema. Enquanto ele não entender que ele é tão vítima do sistema quanto o que ele está combatendo, Totalmente. Né, ele não vai continuar nesse ciclo Totalmente vicioso. vítima. Né? Totalmente Essa política vítima. pública de segurança no estado do Rio, principalmente nacional, já está. Não Acabou. tem como. Acabou, não deu certo. Acabou. Tem que repensar e fazer uma nova. E eles Isso. não continuam com a mesma. É a polícia que mais mata e que mais morre. Então não tem terrível, como deu terrível. certo. Isso não tem como dar certo. Eu né? digo que tem 3 ou 4 profissões de serviço público que são profissões que é fácil o camarada ficar doente. Professor, polícia militar, policial em geral, mas o polícia militar ainda está mais exposto. Ele está mais exposto. Isso. O médico de serviço público, o enfermeiro de serviço público. Esses 4 sofrem demais. A assistência social, rapaz, eu não sei como é que essas pessoas existem. A assistência social, eu acho que é uma coisa, uma coisa que protege eles para fazer o serviço deles. Porque você está com... Tem que ter um emocional muito bom. Tem que ter muito equilibrado. Muito equilibrado. Porque você se depara com cada situação, que eu já me deparei muitas vezes na minha vida, que você fica com vontade de não sair de casa nunca mais, cara. Sabe? Então, você... Me perdi um pouco. O cara pergunta. Não, estava falando. Não estou falando, né? Estamos falando. Vamos então, puxar uma outra aqui para a gente poder... Não, só para concluir, lógico. Eu quero só falar o seguinte, uma mensagem até para os meus amigos que são policiais militares, até um irmão que é polícia civil. Meu irmão é policial também. Olha aí. Eu quero lembrar... Tem amigos policiais também, vários. Eu quero lembrar a eles uma coisa, e quero falar uma coisa para eles. Eles estão na ponta da lança. O que gera miséria é um governo. O Papa disse isso, não sou eu que estou dizendo. A direita é egoísta. A direita é egoísta. Eu não tenho igreja. Eu acredito em Deus, mas eu não frequento igreja nenhuma. Acredito em Jesus Cristo, mas não frequento igreja nenhuma. Eu tenho ligação direta, eu rezo, eu converso com ele, eu estou dispensando intermediário, vamos dizer assim. Né? Então, ele diz que, por respeito, eu vou citar, porque eu respeito esse homem, né? Esse que está lá agora no papado. O Francisco. A direita tem um filme, que vocês devem ter assistido, mas talvez vocês não tenham reparado. Vocês assistiram o Gangue de Nova York? Sim. Com o DiCaprio? Quando a população invade a área dos ricos, né, que estão chegando, quebrando tudo, o povo está quebrando aquela revolução e tal, o milionário que está na mesa, jogando sinuca com os outros milionários, vira para o outro e fala assim: a única solução para a gente controlar isso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos contratar metade dos pobres para matar a outra metade. Nossa. Esse diálogo está ali nesse filme. É exatamente isso que ocorre no Brasil. E o PM ainda não se tocou disso. O PM é a metade contratada. Não é nem a metade, porque naquela época o poder da letalidade das armas era baixo. Então eles precisavam de metade para matar a outra metade. Com o poder da letalidade das armas hoje, se eles contratarem 5% da classe popular para matar o resto dos 95%, eles vão conseguir. Agora, eu quero dizer para eles, para os nossos amigos e familiares, as pessoas que a gente quer bem, as meninas, os meninos estão na PM, todos eles, para prestar atenção com isso, que esse trabalho horroroso que eles têm, né, é por conta que não há combate à miséria no país. Ninguém se conforma com a miséria. Né? A criança pequenininha, igual a gente leu hoje no jornal, que 38% dos lares brasileiros com crianças com menos de 10 anos de idade estão passando fome. Como é que você vai aceitar um negócio desse, rapaz? Você não pode. Eles estão ali para conter a revolta dessa gente, que é justa, é natural. Ninguém se conforma com a miséria. Você não vai se conformar se você estiver passando com fome. Você não vai se conformar... Se seu filho tiver, se a sua família não tiver... Cometer uma injustiça contra um familiar seu. Você não vai se conformar, você vai para a luta. Tá correto? Agora, além desse recado, eu quero lembrar que quando os PM em Valença quiseram se manifestar em greve, logo depois da greve dos bombeiros, 12 PM de Valença foram afastados da cidade, por conta da tal hierarquia
Militar não pode fazer greve. Que eu acho uma das maiores estupidez do ser humano. É a hierarquia militar. E eu vou dizer por quê. Então, levaram os meninos embora da cidade. Levaram embora. Um filho na faculdade, no colégio, com a casinha deles. Transfere você para cá, transfere você para lá. Eu era secretário-geral da Comissão de Direitos Humanos, meu pai presidente da OAB de Valença. Nós trouxemos 12 de volta. Enquanto nós não trouxemos, nós não sossegamos. Eles sabem disso. Os que voltaram, fizeram um documento do meu pai que eu guardo com muito carinho. Um documento que eu tenho honra de guardar. Né? A nossa intervenção. Então, assim, né? Por que o ódio? Por que o professor que apanha quando vai fazer greve? Né? Por que a classe média burguesa, quando está indo para a rua pedir ditadura e mais repressão aos pobres, não apanha? Eles é que estão a causa do sofrimento do PM. Eles é que são a causa. Não é quem agita. Não é quem quer mudar a coisa para melhor. Não é quem quer avançar, né? A coisa mais justa. Então, esse é o maior recado para eles. Né? Porque a gente está vendo casos, infelizmente, de PMs que embarcaram nessa ideologia radical e estão cometendo crime em nome disso. Ele matou um sujeito lá no céu. Deu tiro dentro da igreja no céu, no irmão dele, pastor. Foi semana passada? Semana passada matou na igreja um policial. O que acontece? Qualquer filme de guerra que a gente vê, o camarada vai na guerra, quando volta, o que acontece? Fica lá 2, 3 anos. Ele vai receber um tratamento psicológico, ele vai receber um apoio do Estado. O nosso PM recebe o quê? Eles estão na guerra. Recebe muito mau salário? Eles vivem na guerra. As comissões de direitos humanos da LERJ, são todas comandadas pela esquerda. São partidos de esquerda que fazem os direitos humanos, fazem o trabalho social, o trabalho psicológico com as famílias, e isso não é propagado. Mas um tema que pega muito nas PMs é a corrupção. A corrupção é muito fácil de pegar na população. Você vê que essa onda da direita, quando surgiu, foi muito um combate à corrupção. Né? Corrupção na palavra em si. Infelizmente, ou felizmente aí para a oposição, mas o governo do PT cometeu corrupção. Dentro do governo do PT teve corrupção. Infelizmente para todo mundo, né? Mas eu digo que tem gente que torce contra, né? Vamos dizer assim. Essa coisa é altamente questionável, doutor. Não, foram indicações políticas, não o próprio partido. Correto. Mas tiveram próprios dirigentes de partidos presos, que assumiram, né, fizeram situações. Tesoureiro. Agora, vamos só para a gente fazer... Mas só para concluir, vamos lá. O Lula era o presidente, depois veio a Dilma, mas a corrupção foi mais, quando foi Mensalão, Petrolão, foi mais no governo Lula que estourou. Vai ocorrer isso de novo? Porque assim, não adianta. O Lula falou na entrevista que eu vi outro dia. Justa, eu preciso compor, porque não tem como não ficar sem compor. Ele vai ter que sentar com o Centrão para conversar, porque a gente acredita que eles vão ser reeleitos, né? Orçamento secreto e tudo, os caras estão deitando e rolando os estados aí, né? Enfim. E ele vai ter que compor. É muito simples também para eu, como executivo, ele já tem a experiência que ele tem. Fala, eu nomeei o Tainan lá, que é do PP, se ele roubar lá, o problema é dele. Tipo assim, não é por aí. Na primeira vez saiu um pouco dessa tangente. Eu nomeei o cara lá, se o cara roubou, eu investigo, eu tenho aqui o portal de transparência, eu tenho a Polícia Federal, descobre aí e vai. É isso que eu quero chegar. Você acha que vai mudar? Você acha que isso, o Lula, nesse momento, se ele for eleito, o PT em si teve essa consciência de falar, agora a gente precisa botar, além do ter o troca de favores de partido, mas é uma coisa um pouco mais técnica também? Vamos lá. Eu acho assim, como eu disse lá no começo, até parafraseando ele, a corrupção você só combate dando transparência. Correto? Então, assim, a corrupção, assim como o egoísmo, assim como várias características da personalidade, ela é inerente ao ser humano. Tem um ser humano que é mentiroso, tem um que é egoísta, tem um que é corrupto. Está correto? Então, isso é uma coisa inerente ao ser humano. Você vai ver crente corrupto, católico corrupto, preto corrupto, branco corrupto, japonês corrupto. Isso é inerente do ser humano. Está correto? Agora, você, como governante, você tem que criar os mecanismos para que isso não ocorra. E foi o que ele fez. O Lula criou a Controladoria Geral da União. O portal da transparência também foi criado pelo Lula, pelo governo. Então, mas essas ações criadas por ele não impediram que existissem. Mas essas ações não são para impedir. São para pegar. Quem tem que impedir é a polícia, é o judiciário.
Está correto? Eu sou o presidente. Impedir é difícil, assim. O judiciário tem que ser provocado, né? Mais ou menos. Aí você vai investigar depois mais ou menos. Eu digo assim, o executivo, no caso, o PT, o Lula, vai indicar. Então, nessa indicação já é uma forma de você, tipo, já fazer uma prevenção, um histórico ali do partido. Eu acho que a prevenção já está até feita. Entendeu? Você sabe por quê? Porque você já viu, ou vocês já testemunharam, algum governo federal, governo central, vários ministros ter problema, vários deles serem presos. Então está avisado. Eles já sabem. Olha, eu não vou decretar sigilo de 100 anos. Se você fizer cagada aí, você vai responder por ele. Está correto? A Polícia Federal tem autonomia. O Ministério Público Federal é autonomiando da lista o que vem na cabeça, o que eles escolheram. Tem autonomia para trabalhar. Está correto? Então, o que eu posso fazer como governante, né? Eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar. Está correto? Eu não tenho que ficar ali caçando dragão nem buscando moinho de vento. Sim, lógico. Eu tenho que trabalhar. É muito trabalho. E aí eu vou pegar para você e vou chegar a você. Você vai ser o meu controlador geral do município. Você vai observar licitações, você vai ver o preço das coisas para ver se vocês estão comprando esse negócio direito. Porque o sabonete que custa R$1 no mercado não pode custar uns 50 para a prefeitura. A prefeitura tem que comprar mais barato. Isso qualquer um consegue entender. Está correto? Se falar isso para qualquer dona de casa, ela vai saber disso. Melhor do que o prefeito. Né? Então, eu tenho que criar os mecanismos para dar transparência às ações do governo. E eles saberem que, se isso acontecer, vai ter punição, vai ter investigação. Vai responder. Né? Independente de quem seja. Agora, fazer um parêntese. Isso justiça já feito ocorreu mesmo. No governo foi. E ocorreu. E vai ocorrer de novo. Isso. Vai ocorrer de novo. Eu acredito que ele vai reforçar ainda mais esses órgãos. Tem investigação porque ele viu a importância própria dentro deles. do partido dele e o PT não poder. Tipo assim, não investiu nem um pauzinho para... E tem uma coisa, rapaz. Dentro do partido, a gente mesmo cobra demais. Porque você veja bem. Igual eu estava falando para vocês. Eu estou no partido desde antes de acabar a ditadura. O que eu ganho com isso? Por que eu deixei a minha vida de advogado? Você acredita Por que mesmo eu estou ali, vou ali para botar uma banquinha lá na porta do Roger Guts, distribuindo papelzinho lá? Se expõe, né? Me expõe ao ódio, a tudo. Então, é porque eu acredito. Eu acredito nisso, com sinceridade, com tranquilidade. Tenho um argumento para defender. Né? E você tem que governar. Você não pode ficar olhando no retrovisor. Você tem que olhar para frente. Não tem jeito. Né? Agora, você tem que ter a salvaguarda. E é muito importante a gente frisar. Né? Para quem assistiu aquele filme, O Assalto do Banco Central, para quem não assistiu, eu recomendo assistir o filme ou a série. Parece que tem uma série, eu não sei. Tem uma série, mas tem filme também. Eu sou horroroso. A série é mais recente e o filme é antigo. A minha mulher vive brigando comigo, que eu não lembro o nome de artista, não sei se é filme, se é série, aquele negócio que eu vi, mas eu me lembro das coisas. Rapaz, aqueles camaradas são fera. Você vê como é que eles investigaram aquilo, eles levantaram rápido. O Lula sofreu 26 investigações, 26 equipes da Polícia Federal diferentes, 26 equipes do Ministério Público Federal, 26 equipes da Justiça Federal. Cadê o roubo? Cadê o produto do roubo? Qual o filho do Lula que está rico? Ao contrário dos filhos do Bolsonaro, que nunca trabalharam e tem 107 imóveis. Como é que se explica isso? Né? Os dirigentes do PT foram presos. Perfeitamente, foram presos. Eles foram todos absolvidos. E estão todos soltos com a sua liberdade política. O Palocci, que não era dirigente do partido, né, para salvar parte da fortuna que ele realmente roubou, ele realmente se locupletou do poder, fez um acordo com o Moro no seguinte sentido: nas vésperas da eleição, eu vou dizer que eu sabia e que acontecia, e o senhor vai me liberar da cadeia e vai deixar que eu vou ficar com metade do que eu roubei. E o Moro ainda levantou o sigilo na véspera do segundo turno. Então, gente, a gente tem que ver as coisas do jeito que as coisas são. O Brasil tomou um golpe. Está correto? O Brasil tomou um golpe. A gente vem defendendo isso, não é de hoje. Né? Então, o que o Moro faz? Logo que acaba aquilo, o Lula dizendo para ele: doutor, o senhor vai ser massacrado, doutor. Quando acabar isso, o Lula falou isso em depoimento para ele. Sim. O que ele fez? Ele foi ser ministro do Bolsonaro. Isso não foi. É a mesma coisa eu jogar com você, meu time joga com você. Você é o juiz. Eu tiro
Né? Candidato lá, um favorito a ganhar a eleição e ele vai lá e... o juiz aí você vai jogar... Peraí, rapaz, você não era o juiz do jogo, cara. Como é que você virou Flamengo agora? De uma hora para outra, o Botafogo, o que quer que seja? Você não pode. Você não pode. Eu acho que se o PT der bobeira com corrupção num eventual mandato em 2023, ele vai ser pego rápido, porque vai estar todo mundo olhando de lupa pelo histórico do partido. O PT não é um partido corrupto. E a nossa história mostra isso. Isso é a primeira coisa. Não, falando pela história recente de notícia e tal, espetáculo na televisão. Tem que ser noticiário, né? Tem que ser noticiado. Então. Tem problema? Tem. Vamos noticiar. Vamos lá. Vamos investigar. Você tem medo da investigação? Eu não tenho. Eu estou num cargo público, eu fico tranquilo. Eu só tive um cargo público na minha vida. Fiquei 10 meses como coordenador do Centro Integrado de Educação Especial, até eu brigar com o Luiz Antônio. E depois ele foi lá na minha casa para me convidar para ser vice dele, achando que eu tinha razão de brigar com ele naquela ocasião. Então as pessoas têm que ser o que são. Entendeu? Eu não posso hoje estar com um lencinho vermelho no pescoço e logo amanhã aparecer com um azul. Sim, tem que ter coerência no mínimo. Então vamos lá, baseado nisso que você falou agora, do lenço de uma cor e de outra. O PT fez uma aliança com o Geraldo Alckmin para ser vice-candidato a presidente do Lula. Como isso, acredito eu, pelo que a gente viu, foi difícil, né? Colocar isso na cabeça da militância petista. Sim, na minha foi muito difícil. Então, como é que fica essa situação? Porque o Alckmin é um adversário histórico do PT. Sim. E agora vem para a chapa do Lula, é vice-presidente, e está gritando Lula, e o Haddad defendendo o Alckmin. Eu acho que é fácil de explicar. E isso foi colocado pelo Lula com muita clareza, citando inclusive Paulo Freire. A frase é bonita, mas assim... Importante, não é uma frase bonita, importante. Não, sim, mas eu estou dizendo para a sociedade, como é que isso fica? Fica da seguinte forma, eu entendi o que o Lula quis dizer, eu demoro um pouquinho para entender os gestos dele, porque eu não sou inteligente igual a ele, né? Então a gente tem que ir ruminando aquele troço para entender. Eu reclamei, inclusive no Facebook, negócio de chuchu, que eu também não gostei, Mas o que acontece? O nosso inimigo, ele se coloca como inimigo nosso. Isso é um troço perigoso, né? Porque deixa de ser adversário para virar inimigo. É pesado. Inimigo, é pesado. Isso é pesado. Nós nunca tratamos nosso adversário como inimigo. E foi essa a mensagem que ele quis dar para a população brasileira. Eu também entendi essa mensagem. Que os divergentes têm que se unir para afastar o antagônico, que é o que está criando uma celeuma, que quer estar buscando uma revolução, uma guerra civil entre nós, no Brasil, porque é a única maneira de se manter no poder. O Valerio Cira, Simone Tebet também tem embarcado nisso agora, aproveitando essa onda e vindo todo mundo junto e elegeu o Lula no primeiro turno, se tem essa consciência que o inimigo maior é o Bolsonaro? Ele se comporta como inimigo do Brasil. Ele não é só nosso inimigo. Não, sim, eu digo inimigo politicamente falando. Desse grupo progressista. É lógico, porque você democrático. Veja bem. Exatamente, você veja bem. Eles têm. O Ciro, eu não sei o que está ocorrendo com o Ciro. Mas a Simone Tebet, eu acho que ela está num caminho, pelo menos, coerente. Ela não é evidente que ela não é petista, que ela não é lulista, ela não é nada disso. Ela é nada disso. Ela é bem de direita até. Ela é bem de direita, inclusive. Mas ela me parece uma democrata também. E o que quer dizer isso? Essa eleição, para a gente estar colocado é o seguinte: o que nós estamos votando é o nosso direito de votar. A democracia não interessa para esses setores. O importante é ser um democrata, né? Exatamente. A eleição não interessa para ditador. O ditador não gosta de eleição, né? O correto para eles, não, monta multa aí, me mantém esse camarada aí. Não gosta de ser nada. Exatamente. De oposição. Exatamente. Então, eles estão fazendo o caminho correto. O que eu não acho correto é eles sabendo que eles não vão a lugar nenhum. Está correto? E aí fica até uma mensagem para os eleitores da Simone e do Ciro, né? Eu sei que esse pessoal está votando desanimado, porque sabe que o candidato deles não vai chegar no segundo turno. Para que vai votar duas vezes? Acaba com isso. Você já fez a sua reflexão? Você vai votar num ou no outro, no segundo turno? Vota no primeiro.
É o voto útil que está surtindo... Ou o voto no inútil, né? Porque tem gente que está arriscado de votar no Bolsonaro ainda. Entendeu? Pode ser o voto no inútil, né? Pode ser. Enfim, é um direito democrático. Sim, você tem o direito de votar num sujeito que é um inútil. Você tem esse direito, né? Então, o que a gente precisa prevalecer... É o direito de votar. É, inclusive, o direito de votar nesses caras. Entendeu? Porque isso não há o debate, né? É evidente que um cara que vem buscando a cisão popular... a divisão de um povo, e não podia nem ser candidato. No meu entendimento, o Bolsonaro é um criminoso, ele não podia ser candidato. Ele está o tempo inteiro buscando uma guerra civil dentro do nosso país. E só não viu isso que ele não quis. Acho que o Brasil... A democracia ainda permite isso. Durante o governo do Bolsonaro, o Brasil não teve momento nenhum de paz, assim, sempre criando alguma coisa, alguma briga com alguém, ou xingava um ministro do STF, ou xingava alguém da mídia, o tempo inteiro tendo que fazer alguma coisa para manter a base dele aquecida, não perder popularidade, uma coisa que... eu acho muito sem sentido. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que é bolsonarista, eu falei com ele, cara, você pega aí a pandemia, por exemplo, qual que é o sentido de você politizar o uso de uma máscara? Sabe? Qual que é o motivo de você falar, não, quem usa máscara é Lula e quem não usa é Bolsonaro? Qual que é o sentido disso, cara? É o tipo de coisa que é usada para poder aquecer mesmo e manter esse tensionamento, essa coisa, o nós contra eles. E até, assim, acho que uma coisa importante de falar o nós contra eles, né? Agora isso tem sido muito cobrado da gente por conta de uma fala que o Lula fez há um tempo atrás, do nós contra eles. O nós contra eles faz todo sentido, pô. Em disputa política tem lados. Né? Nós contra eles, o Botafogo contra o Flamengo, é nós contra eles. Sim. Né? Eu não posso dizer, por exemplo, que eu sou beneficiário desse programa popular do Lula. Eu não sou. Eu sou um sujeito branco, que nasci minha família, quando eu nasci, não era uma família, era uma família bem humilde. Eu sou neto de refugiado de guerra. Meus avós vieram fugir da guerra para o Brasil. Então, eu cresci, graças a Deus, eu tive oportunidade, né? Mas me dói a falta do meu semelhante até hoje. Então, assim... não é questão pessoal, mas uma questão coletiva, um pensamento comum coletivo, né? Não tem nada... Principalmente da classe que mais precisa, trás. que mais carente. Eu fico olhando e falo assim, não sei por que eu brigo tanto por esse homem. As políticas do governo dele praticamente não me atingiram, a não ser... a política atinge todo mundo, que é o que? A busca do bem-estar social, a costura do tecido social. A sociedade precisa viver em paz. E você com miséria, com fome, você jamais vai ter paz. Não. Jamais. Nosso tempo já meio que esgotou aqui, tinha muito papo ainda, mas a gente tem uma reta final aqui que é mais direta, entendeu? O que vier na sua cabeça, você fala aí. Rapaz, que vier na minha cabeça, já vamos reforçar o convite para você voltar aqui, então, na próxima, quando o PT estiver mais estruturado em Valença, com candidatos. Vamos lá. Vamos voltar aí, que tem muito papo pra gente. Talvez com o Lula eleito aí, ou, né? Tomara. Não, se o Lula não acabar, o mundo acabou. Se o Lula não for eleito, o mundo acabou. Se o Lula for eleito, você traz ele aqui pra gente, então, pô. Rapaz, foi um dos poucos que eu não trouxe. Infelizmente, ainda não tive essa sorte. Porque, inclusive, brincando lá com o João Alberto, que eu tenho muita saudade dele, ele falava assim, você nunca vai trazer o senador em Valença. Eu falei, eu vou trazer, cara, eu vou trazer. Veio, deu entrevista. Falei, vou trazer. Aí, quando no dia que eu cheguei lá com o Lindbergh, eu falei, seu João, o homem aí, ó, senador. Aí ele só falou quando eu ia trazer, eu trouxe. Então, quem sabe, né? Motivo para vir a Valença ele tem. Porque, ao contrário do Bolsonaro, que não fez nada por Valença, ele fundou o melhor colégio que tem em Valença hoje. Não é o melhor colégio particular nem público, não. É o melhor colégio de Valença, tanto público quanto particular. Há 2 ou 3 semanas atrás, saiu uma matéria no jornal local. É o Cefet. É o Cefet. É o melhor colégio de Valença, na área que eles atuam. É o melhor, não tem dúvida nenhuma. É o melhor. Então, há 2 ou 3 semanas atrás, só para concluir, uma menina do Cefet apresentou um projeto que foi aprovado na NASA. O Cefet tem garota ali estudando na Europa, fazendo extensão na Europa inteira. Eu vi isso daí. O diploma do Cefet vale no mundo inteiro, amigo. Tem esse negócio de chegar lá fora, o cara não tem que fazer com uma especialização. Não, senhor. Tem gente do Cefet trabalhando na Estrela da Suíça. Então é isso. Ele tem motivo para vir em Valença, porque ele tem realização em Valença que não foi pouca. Não foi pouca. Esse colégio que nós ganhamos não foi pouca coisa, não. Foi muita coisa. Tanto é que nós ganhamos, Resende não ganhou. Barra Mansa não ganhou, Volta Redonda não ganhou, ninguém ganhou, foi Petrópolis e Valença.
Então, aquilo me doeu. Quando o Bolsonaro ganhou o segundo turno do Radar em Valença, aquilo me doeu. Ganhou por porrada. E ainda hoje. Mas não foi. 55 ou 45? Não foi grandes coisas, não, cara. Porque o nosso candidato entrou no segundo tempo com o jogo rodando. O Lula foi. A inscrição dele foi cassada durante a eleição. Durante a campanha. Não foi 20 dias antes, não, igual o TSE está com medo de caçar esse verme desse Bolsonaro. Ele foi caçado durante a eleição. E Tá só um detalhe para a gente poder encerrar: o Lula preso era primeiro lugar nas pesquisas. Exatamente. Por isso que ele continua preso sem poder falar. Jogo rápido, hein, Claudinho? Vamos lá. Maior alegria na política. Maior alegria, o Cefete. E ter feito política com meu pai. Na realidade, foram duas. Boa. E ter feito política com meu pai. E a maior decepção? Maior decepção, rapaz, eu tive tantas, cara. Mas eu acho que foi essa aí. O Haddad ter perdido a eleição para o Bolsonaro aqui em Valença. Eu acho que isso foi uma decepção que me marcou. Eu acho que nem em relação à população, a decepção ela se transforma no sentido que nós não tivemos poder de comunicação para dizer o que Valença ganhou. Né? Outro dia eu estava vendo, vocês podem ter essa curiosidade também, que no site do Partido Nacional tem isso, tudo o que o PT fez em Valença. Eu ia trazer, mas aí 28 páginas. Caramba, é interessante. Quem quiser pesquisar, né, no site... Exatamente. Então, e outra coisa, o Cefete não está incluído. O Cefete não está incluído, que foi o maior de todos. Então é isso. Um inimigo... um grande amigo na política. Eu tenho muitos. Amigos e amigas, meus companheiros do partido. Cita 3. Leila Modesto Caldas Leal, fundadora do partido. Ney Fernandes, fundador do partido. Na política, o melhor de todos foi meu pai. E um inimigo? Alguém que você não gosta? Que teve não tem inimigo. Não tem inimigo. Fui vice do Luiz Antônio, rapaz. Eu fui vice do Luiz Antônio, cara. Então eu não tenho inimigo. Eu converso com todo mundo. Eu, graças a Deus, me dou com todo mundo. Entendeu? Eu acho que a política não é um lugar de briga. A política veio para substituir a guerra. Porque antes o ser humano, o pau cantava. Era tudo na força. Antes da política. Um grande sonho que você ainda não realizou na política. A expansão do Cefete. E eu vou conseguir, se Deus quiser, se o Lula for eleito. E um medo político? A ditadura. A ditadura. A perseguição dos mais fracos, a perseguição dos que pensam diferente. A discussão o melhor político que você já viu em Valença? Em Valença, difícil, cara. Tanto ano que são bem ruins. Eles são muito ruins, cara. Eles são bem ruins mesmo. É difícil. Melhor, eu vou dizer o menos ruim. Não vale seu pai, hein? Não, meu pai, coitadinho, ele não era eleito, cara. Não, mas ele foi vice-prefeito. Foi vice-prefeito. Vice-prefeito, coitadinho, vice-prefeito, cara. Quando o cara não é inteligente, quando o prefeito não é inteligente e carrega um vice-prefeito da estatura do meu pai, deu do que deu. O cara foi candidato à eleição, não teve 15% dos votos. Faltou cérebro. Então, assim, ele sim, ali, enfim, é um dos grandes realizadores, realmente foi ele, porque, enfim, não é sobre isso que eu gostaria de falar. Mas, o assim, melhor político. Assim, que atuou na política aqui, eu não vi grandes avanços, assim, eu vejo um pouco de diferença entre o grupo do Luiz Antônio e o grupo do Fernando, que parece que o grupo do Luiz Antônio tem uma visão um pouquinho mais moderna das coisas, mas o Fernandinho, ele bota o café com leite, o pão com manteiga na mesa, entendeu? Ele faz o basicão, ele faz. A gente não progride assim, a gente não vai avançar assim, entendeu? A crítica que eu tenho a eles é respeitável. Eu apoiei a primeira eleição do Fernandinho, na segunda não apoiamos porque o partido não existia. Né? Mas provavelmente do quadro que estava ali, Fernandinho e esse rapaz que apareceu aí, o Fábio, né? Que apareceu. Para mim votar em você, eu tenho que conhecer a sua história, cara. Qual que é a sua vida pregressa? O que você faz fora da política? Como é que você lida com seus filhos, com a sua mulher, com seus amigos, com seus empregados? Eu vou votar em você, se eu souber. Qual que é o melhor? O melhor? Eu já te falei, cara. O melhor está para nascer. Ainda o melhor acho que ainda está para nascer. Ou está para nascer ou está para ser eleito, né? E o pior, então? E o pior de Valença? O pior foi o Vicente. O Vicente foi o pior. O pior prefeito que Valença teve. Ele não foi prefeito. Ele abandonou. Ele foi eleito e foi embora.
para a casa dele e deixou 2 pessoas tomando conta da prefeitura. Aquele foi o pior prefeito que teve em Valença, foi o Vicente Guedes. Agora vai ser difícil essa. Vamos lá, manda. Difícil que é bom. Vai fazer? Então dá uma qualidade do governo Bolsonaro. Uma qualidade? É. Pô, difícil mesmo, cara. Uma qualidade. Tem uma qualidade. Tem uma qualidade. A qualidade, eu vou dizer qual que é. A qualidade é que vai fazer surgir a verdade. Imagina se você falar algo mais ou menos nessa linha. Ele vai fazer surgir a verdade. Ele é um mal que pode ser que tenha vindo para o bem. Pode ser que tenha para essas pessoas que são religiosas, que ficam ouvindo muito pastor, muito padre. Pastor e padre, gente, tem que cuidar de alma. Quem cuida de corpo é a gente, é a política. Se o seu pastor, o seu padre está cuidando de política, muda de igreja. Muda de igreja. Eles têm que cuidar de espírito, de alma. Qual que era a pergunta mesmo? Maior qualidade do governo Bolsonaro. Essa besta, ele vai conseguir fazer essas pessoas abrir o olho. Ele vai conseguir fazer com que os policiais militares abram o olho. E que os próprios militares também abram o olho. Que o que foi feito na reforma da Previdência, se eu fosse militar, eu ia ter vergonha de ser militar hoje em dia. Porque tanto a reforma da Previdência como a reforma trabalhista, eu já falei com o meu amigo Adi, elas são absolutamente constitucional. Por quê? Porque todos são iguais perante a lei. Você não pode criar uma lei que você vai falar que assim, olha aqui, você é mais bonito que ele, e você vai aposentar assim, você vai trabalhar até você morrer. Não pode haver isso entre os brasileiros. Então, a minha crítica, e aí eu acho que o que o Bolsonaro trouxe de bom... O governo é que ele vai abrir o olho de uma galera. Das pessoas, para ver o que realmente vai aparecer. É isso. Então, agora a última. Vamos. O maior defeito da esquerda. Vamos deixar mais específico, do PT. Do PT, eu acho que o PT é muito braço aberto. Mas, em compensação, por outro lado, o resto da esquerda é muito sectária. Você não pode nem ser muito braços abertos, igual nós fomos. Nem muito fechado. E nem muito fechado. E eu vou te dizer, vou dar 2 exemplos. Nós fomos muito braços abertos com os vereadores que nós elegemos. E você não pode ser muito braço fechado, igual o pessoal fez com a gente, recusou o nosso apoio. São 2 exemplos muito claros. Da esquerda, então, 2 esquerdas da esquerda. Um é muito fechado, o outro é muito aberto. Então, o que a gente tem que chegar no equilíbrio. Né? Eu acho que com a assunção lá da liderança do Boulos, né, com essa nova turma, aquela inclusive do pessoal de Valença, que amadureceu, eu acho que a gente pode evoluir, a gente pode avançar, entendeu? Mas em nível nacional, qual foi o maior defeito do PT? Do governo, isso, né? Do governo. Foi isso. Também, de atrair muita gente, criar um Michel Temer da vida? O Michel Temer, ele não foi criação nossa. Você veja bem o Michel Temer. Não criação, mas é uma junção. Abriu o braço pro grupo dele. O Michel Temer, é bom a gente fazer uma revisão histórica, ele era o presidente do PMDB. Sim. O PMDB era a maior bancada naquela época. Então eu chego para você é o presidente do PMDB. Fala assim, nós vamos fazer uma aliança, nosso partido, nós vamos caminhar junto em torno de um projeto. Vocês escolhem o nome. Escolheram do Michel Temer. O Lula nunca escolheu o Temer para ser vice da Dilma, nem muito menos a Dilma. A Dilma detesta aquele cara. Você vê na cara dela que ela detesta ele. Então, assim, e sempre detestou e continua detestando mais ainda agora. Né? Mas, enfim, foi a imposição deles. Então, o candidato nosso é esse. Você quer aliança com a gente? O candidato é esse, acabou. Igual com o Álvaro foi conosco. Ele queria aliança com não, o nome que vai sair daqui. Apesar dele ter feito uma palhaçada lá no Cefet, que eles tinham escolhido o nome, não sei o que, não, senhor. Primeiro que nós não pedimos sua opinião. Primeiro que o senhor foi avisado que o nome ia sair do Partido dos Trabalhadores. E o que o senhor está fazendo aqui é molecagem, o nome disso. Então o senhor não vai escolher nome nenhum e nós vamos nos retirar da aliança. Não, deixa disso. Foi aonde que eu falei, nós não vamos ganhar a eleição, eu e esse cara junto. Nós temos que botar um cara mais moderado lá, e foi onde que a gente ganhou a eleição. Conseguiu ganhar. O papai foi para lá, que teve paciência de aturar Parece aquilo. que o pior aqui é o... é o Álvaro. Rapaz, eles disputam páreo a páreo. Rapaz, você falando nisso, é páreo a páreo, o Álvaro e o Vicente. É o segundo mandato do Álvaro. O primeiro foi bom, cara. O primeiro foi bom. Foi bom, aquele mandato dele foi bom. Eu não... Claudinho, nosso tempo está mais que esgotado. Já mais que esgotado. Te agradecer mais uma vez a presença aqui. Eu que agradeço. Reforçar o
pra galera aí curtir, compartilhar o vídeo. Isso. E é isso. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês aí, gente. Tanto tempo que eu não dava uma entrevista que eu achava que já até enferrujado, cara. Não, foi muito boa. Parabéns Legal. aí. Obrigado pela Valeu, oportunidade. eu que agradeço. Valeu, galera. Valeu, tchau, Obrigado. tchau. Até a próxima.